Oi, gente, vamos dar sequência aos nossos estudos. Nós estamos no Super Enem do IFCE, certo? Olha, a gente está no módulo 11, probabilidade. Nessa aula 2, a gente vai apenas resolver exercícios. Vai ser uma aula só de resolução de exercícios, no mesmo esquema que a gente já está fazendo nos módulos anteriores, tá certo? Lembre-se, procura fazer de forma rápida e sucinta. No meu caso, que eu estou explicando para vocês, eu preciso demorar mais um pouquinho. Sou o professor Glauber Dantas Moraes, o Gzinho no Cavanhaque para a comunidade surda, e sou professor do campus avançado de Jaguaruana. Primeiro, antes de mais nada, vamos lembrar aqui uma coisa. Probabilidade. A gente viu na última aula que nós temos como calcular a probabilidade, união de eventos, probabilidade condicionada, eventos independentes e a lei binomial de probabilidade. Você, quando lê um problema e ele pergunta qual é a probabilidade, você já busca nos arquivos do seu cérebro esses exemplos, esses assuntos, que é para você não se atrapalhar muito. Algo que vai nos ajudar bastante. Teoria dos conjuntos, análise combinatória. Aí, depois, se possível, dá uma revisada boa lá para poder não ter muita dificuldade nesse assunto. Vamos lá. Questão 1 do Enem. As 23 ex-alunas de uma turma que completou o ensino médio há 10 anos se encontraram em uma reunião comemorativa. Várias delas haviam se casado e tido filhos. A distribuição das mulheres, de acordo com a quantidade de filhos, é mostrada no gráfico abaixo. Nós temos um gráfico aí de colunas, tá ok? E daqui a pouco a gente vai fazer uma interpretação desse gráfico. Um prêmio foi sorteado entre todos os filhos dessas ex-alunas. A probabilidade de que a criança premiada tenha sido um filho único é... Olha, primeira coisa, vamos lembrar. Sim, 1/3, 1/4, 7/15 avos, 7/23 avos, 7/25 avos. Primeira coisa, vamos olhar para a interpretação desse gráfico. Gráfico de colunas, a coluna ela sobe até o valor desejado. Nesse caso, nós temos que 8 mulheres não têm filhos. Nós temos que uma mulher, não, desculpa, uma não. 7 mulheres têm um filho, porque repare que a coluna ficou entre o 6 e o 7, entre o 6 e o 8, então 7 mulheres têm apenas um filho. 6 mulheres têm 2 filhos e 2 mulheres têm 3 filhos. A gente acabou de interpretar o gráfico. E agora vamos para a pergunta. Ele quer o quê? A probabilidade do sorteado ser um filho único. Então, quem será meu espaço amostral? Serão as 23 ex-alunas? Não, eu quero sortear filho. Então eu tenho que saber quantos filhos tem nesse sorteio. Tá certo? Vamos lá, resolução. Analisando o gráfico, percebemos que a quantidade de filhos nesse evento é 7, que 7 pessoas, a gente viu aqui que 7 pessoas têm um filho. 6 mulheres têm 2 filhos e 2 mulheres têm 3 filhos. Então, 2 vezes 6, 12, 3 vezes 2, 6. Então, no meu espaço amostral, vai ser de 25. Esse aqui é meu espaço amostral. São todas as possibilidades. Dos 25, quantos são filhos únicos? Eu tenho apenas 7 filhos únicos, tá certo? Com isso, qual é a probabilidade da criança sorteada ser um filho único? 7 em 25. Entendeu? Probabilidade é evento que eu quero ser filho único, evento que nós temos o espaço amostral 25. Então a probabilidade é 7 em 25 avos. Ou seja, a alternativa correta é a letra E. Só uma característica. Cláudio, e se a resposta fosse em porcentagem? Não tem segredo, minha gente. Olha só. Eu quero fazer porcentagem, ou eu divido o numerador pelo denominador, ou eu uso o raciocínio.
Eu quero que esse meu denominador aqui seja 100. O denominador aqui não era 25? De 25 para 100, multiplica por 4. Então, aqui em cima, eu só precisaria multiplicar por 4 também. 7 vezes 4, 28%. Tá certo? Usa a proporção. Tudo que você sabe, tudo que você conhece, pode ser usado, pode te ajudar para você chegar no resultado mais rápido e mais fácil. Entendeu como é que é? Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. Questão 2 do Enem. Um apostador tem 3 opções para participar de certa modalidade de jogo, que consiste no sorteio aleatório de um número dentre 10. Eu tenho um número entre 10 para sortear. Primeira opção, comprar 3 números para um único sorteio. Segunda opção, comprar 2 números para um sorteio e um número para o segundo sorteio. Terceira opção, comprar um número para cada sorteio, num total de 3 sorteios. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Ou eu participo de um sorteio comprando 3 números, ou eu participo de 2 sorteios comprando 2 no primeiro e 1 no segundo, ou eu participo de 3 sorteios comprando um número em cada sorteio. Escolhendo a segunda opção, a probabilidade de o apostador não ganhar em qualquer dos sorteios é igual a 90%, 81%, 72%, 70%, 65%. Essa questão aí, ela tem, eu peguei ela por causa da porcentagem, mas ela também tem uma questão parecida com ela nesse mesmo Enem, que era justamente querendo saber qual dos dois, a probabilidade de cada um e botar em ordem. Aí é bom você dar uma olhadinha lá. No nosso caso, a resolução da questão, a gente está preocupado na opção 2. Na segunda opção é comprar 2 números para o sorteio, para o primeiro sorteio, e um número para o segundo sorteio. Então, se eu tenho 10 no primeiro sorteio, qual é a probabilidade do apostador ganhar? Ele tem 2 números em 10. Então, a probabilidade dele ganhar é de 2 décimos. 0,2. Tá certo? Dividir 2 por 10. Logo, a probabilidade dele não ganhar no primeiro sorteio é 1 menos 0,2, que é 0,8. Note que a pergunta dele lá, vamos voltar para a pergunta lá. Qual é a probabilidade do apostador não ganhar? Então, se eu tenho 20% de chance de ganhar, a probabilidade de não ganhar é 80%. Tá certo? Da mesma forma, no segundo sorteio, a probabilidade do apostador ganhar é de 1 décimo, 10%, ou 0,1. Logo, a probabilidade dele não ganhar no segundo sorteio é 1 menos 0,1, 0,9, ou 90%. Nesse caso, os dois eventos são independentes. O sorteio não depende do outro. Então, a probabilidade de acontecer, dele não ganhar, é o produto desses dois. Vai ser PDA vezes PDB. Quem vai ser? 0,8 vezes 0,9. 0,8 vezes 0,9 dá 0,72. Lembra lá? 0,72, eu quero isso em porcentagem, a vírgula vai dar 2 casas, 72%. Então, a probabilidade do rapaz não ganhar em nenhum dos dois sorteios é de 72%. Então, minha gente, viu como é que funciona? Faz as contas e aí, nessa parte, nesse caso em particular, é bom você se ligar na parte do complementar, que foi o que eu usei. Se eu tinha 20% de chance de ganhar, a probabilidade de não ganhar é 100% menos 20, 80%. Tá certo? Se eu tenho 10% de chance de ganhar, a probabilidade de não ganhar é 100% menos 10, 90%. Se você estiver trabalhando em porcentagem, ou você trabalha só com porcentagem, ou você trabalha só com número decimal, ou você trabalha só com fração. Agora, o importante é que você sempre trabalhe com o mesmo tipo de número. Beleza? Compreenderam? Entenderam aí como é que é? Olha, é leitura e interpretação. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Beleza? Vamos lá.
Questão 3. O organizador de uma competição de lançamento de dardos pretende tornar o campeonato mais competitivo. Pelas regras atuais da competição, numa rodada, o jogador lança 3 dardos e pontua caso acerte pelo menos um deles no alvo. O organizador considera que, em média, os jogadores têm em cada lançamento 1/2 de probabilidade de acertar um dardo no alvo. É interessante, ou ele acerta ou ele erra. Realmente é algo lógico isso. A fim de tornar o jogo mais atrativo, planeja modificar as regras de modo que a probabilidade de um jogador pontuar em uma rodada seja igual ou superior a 9 décimos. Para isso, decida aumentar a quantidade de dardos a serem lançados em cada rodada. Com base nos valores considerados pelo organizador da competição, a quantidade mínima de dardos que deve ser disponibilizado em uma rodada para tornar o jogo mais atrativo é 2, 4, 6, 9 ou 10. Vamos lá, vamos devagar. Vamos entender. O jogador, ele joga um dado. Ele tem, a probabilidade dele acertar é de 1/2, tá certo? Quando ele joga. Eu quero saber quantos lançamentos ele dá para ganhar, para acertar no alvo, a probabilidade de quantos dados ele tem que lançar para que a probabilidade que ele acerte no alvo seja de 9 décimos. Tá certo? Vamos lá. Resolução da questão 3. Em cada lançamento, a probabilidade de acertar um dado no alvo é 1/2. Logo, a probabilidade de acertar o dado em N lançamentos é 1/2 vezes 1/2, porque isso é evento independente. Ele acertou, ele não vai acertar no alvo se ele não tem acertado antes. Então é 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. A probabilidade dele acertar é 1/2 elevado a N. Temos que a probabilidade do jogador pontuar deve ser superior a 9 décimos. Logo, a probabilidade dele não pontuar deve ser inferior a 1 décimo. Com isso, 1/2 elevado a N tem que ser menor do que 1 décimo. Aí aqui, queridos, tem toda essa... Observando as opções, nós temos... Vamos olhar para as opções. Vou voltar aqui só para você ver. 2, 4, 6, 9 e 10. 2, 4, 6, 9, 10. Então, quanto é 1/2 ao quadrado? 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4. Beleza? 1/4, ele não é menor do que 1 décimo, ele é maior. Então, 1/4 não é uma opção boa para mim. Quanto é 1/2 elevado à quarta? 1/4 dá 1, 2/4, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Olha, note que com 4 lançamentos, 1/16 já é menor do que 1 décimo. Então, 1/16, 4 dados, já é suficiente para mim. Eu não preciso mais olhar o 9 ou o 10, porque nem o 6, nem o 9, nem o 10, porque eu já cheguei no resultado que eu queria. Tá certo? 1/2 ao quadrado é maior do que 1 décimo, e 1/2 elevado à quarta é menor do que 1 décimo, que é o que eu queria. Portanto, a quantidade mínima de dados que devem ser disponibilizados é 4. Você acaba de disponibilizar pelo menos 4, 9 décimos de chance dele acertar o alvo. Entendeu? Essa questão ela é interessante porque ela precisa de uma interpretação para você fazê-la. Beleza? Vá com calma, sempre pense no complemento. Toda vez que você tiver alguma dúvida, você pensa no complemento. E se não acertar nenhum, como é que fica? E se fosse tudinho, como é que fica? Você pode sair atacando as questões de várias formas possíveis, tá certo? Agora lembre-se do seguinte, é uma coisa que a gente viu lá em análise combinatória. Ataque o problema. Se você não vá deixar dificuldade para depois, não. Se você aparece uma dificuldade, vá direto nela, que é para você poder resolvê-la com mais rapidez. Beleza? Vamos lá, dar sequência aos nossos estudos.
A última questão de hoje, que é a questão 4, do Enem também, a questão anterior também era do Enem, a questão 4 diz o seguinte: o controle de qualidade de uma empresa fabricante de telefones celulares aponta que a probabilidade de um aparelho de determinado modelo apresentar defeito de fabricação é de 0,2%. Se uma loja acaba de vender 4 aparelhos desse modelo para um cliente, qual a probabilidade desse cliente sair da loja com exatamente 2 aparelhos defeituosos? Olha, ele comprou 4 aparelhos. Qual é a probabilidade desses quatro aparelhos, 2 estarem com defeito? Sabendo que a probabilidade de um aparelho ter defeito é 0,2%, vamos para as opções. 2 vezes 0,2 a quarta, 4 vezes 0,2 ao quadrado, 6 vezes 0,2 ao quadrado, vezes 99,8 ao quadrado. Aí está faltando as porcentagens. 4 vezes 0,2%, 6 vezes 0,2% vezes 99,8%. Ali, em uma delas aí, essas alternativas aí eu escrevi, eu esqueci de botar um detalhezinho aí. Vamos lá. Vamos ver como é que funciona aqui. Preste atenção. Resolução da quarta questão. Pela lei binomial da probabilidade, eu achei claro, por que tu disse que é a lei binomial da probabilidade? Pessoal, eu tenho 2 eventos possíveis. Ou tem defeito, ou não tem defeito. Tá certo? De 4, eu vou pegar 2. Então, pela lei binomial das probabilidades, se a probabilidade de um aparelho apresentar defeito é 0,2%, então a probabilidade do aparelho não apresentar defeito é 100% menos 0,2%, que dá 99,8%. Tá certo? Lembre-se, vá atacar, pegue o complementar. Com isso, a probabilidade de 2 aparelhos apresentarem defeitos nos 4 comprados é combinação de 4 elementos tomados 2 a 2 vezes 0,2% elevado ao quadrado vezes 99,8% elevado a 4 menos 2. Vamos devagar. Combinação de 4 elementos tomados 2 a 2 igual 4 fatorial, 2 fatorial, 2 menos 2 fatorial. Combinação de 4, 2 a 2 é 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, 2 fatorial, 2 vezes 1. 2 fatorial cancela com 2 fatorial. 4 vezes 3, 4. 2 vezes 1. Opa, 4 vezes 3, 12, desculpe. Show. Pronto, apaguei bonitinho. Doze dividido por 2. Combinação de 4 elementos é 6. 0,2% ao quadrado, 99,8% ao quadrado. Aí, com isso, a alternativa correta é a letra C. Bom, pessoal, vamos resolver mais uma questãozinha aqui para a gente ver probabilidade. Mais uma questão do Enem com probabilidade, envolvendo a parte de teoria dos conjuntos também. Tá certo? Vamos lá. A questão diz o seguinte: numa escola com 1.200 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento desses em 2 línguas estrangeiras, inglês e espanhol. Nessa pesquisa, constatou-se que 600 alunos falam inglês, 500 falam espanhol, 300 não falam qualquer um desses idiomas. Escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso e sabendo-se que ele não fala inglês, qual é a probabilidade desse aluno fale espanhol? Bom, A 1/2, B 5/8, C 1/4, D 5/6 e E 5/14. Vamos devagar, tá certo? Dados do problema.
nós temos que 600 alunos falam inglês, 500 falam espanhol, 300 não falam qualquer um desses idiomas. Observe o diagrama, venha comigo aqui para você ver. Aqui a gente sempre recomenda que você faça um diagrama. Aqui, vou chamar o primeiro de inglês, o segundo de espanhol. Então, eu não sei quantos falam inglês e espanhol. Vou chamar de X. Desses X que falam inglês e espanhol, 600 falam, e eu tenho 600 inglês, no diagrama do inglês nós teremos 600 menos X. 500 falam espanhol, no diagrama do espanhol nós teremos 500 menos X. E 300 pessoas ficariam do lado de fora. Dessa forma, a gente tem o seguinte: 600 menos X, mais 500 menos X, mais 300 igual a 1.200. O número de elementos do povo todinho, eu estou somando todo mundo no diagrama, vai dar exatamente os 1.200 estudantes da escola, tá certo? Ora, menos X, vai-se embora com mais X, eu vou ficar com menos X desse lado da igualdade. 600 que está positivo passou para o outro membro negativo, 500 que está positivo passou para o outro membro negativo, e 300 que está positivo passou para o outro membro negativo. 1.200 menos 600 dá 600, 600 menos 500 dá 100, 100 menos 300 dá menos 200. Então, nessa minha expressão, nós vamos ter menos x igual a menos 200, ou seja, x é igual a 200. Ora, se eu já descobri quem é a interseção, vamos lá de novo para o diagrama de Venn aqui. Ó. Eu tenho 200. Em inglês, eu vou ter 400 pessoas. E em espanhol, eu vou ter 300. Apenas espanhol. Tá certo? Os alunos que não falam inglês são quem? Os 300 que falam espanhol, mais os 300 que estão da parte de fora, que não falam nem inglês e nem espanhol, totalizando 600 pessoas. Portanto, qual é a probabilidade de um aluno que não fala inglês falar espanhol? 300 dos 600. Ora, 300 dividido por 600, você vai cancelar zeros com zeros. 3 e 6 simplifica por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Aí eu vou ter uma probabilidade de 1/2 do aluno que não falar inglês falar espanhol. Tá certo, pessoal? E com isso a gente encerra essa parte de probabilidade. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Saúde e sucesso para todos. Até a próxima, pessoal.